Em nosso estudo de hoje, a lição 6 do livro Irmão e tem por título Preparação. Imaginemos o sonho do lavrador vigilante. O fruto opimo, a colheita feliz e o celeiro farto são para ele a divina visão. Mas o servo fiel do solo não se entrega à expectação ou preguiça. Verte copioso suor conduzindo a charrua que lhe enrijece os braços. E depois de ofertar à terra o melhor de si, em devoção e carinho, confia-se à sementeira que lhe constitui a bênção do início. Sabe que amanhã pode surgir a erva daninha em torno da planta frágil e usa a enxada com antecipação e cuidado, defendendo o trabalho que lhe resume a alegria. Não ignora que o verme lhe ameaça o serviço e intensifica a própria renúncia em cautela e dedicação para que flores tenras não se percam desprevenidas. E até que a seara lhe amadureça o ideal, sabe viver entre o devotamento e a vigília, preservando o amanhã que lhe responde, enfim, com uma messe de bênçãos. Se te empenhas pela vitória espiritual em ti mesmo, com o resgate do pretérito e a construção do porvir, aprende a guardar o presente entre o bem e a verdade. E servindo, quanto puderes, removerás do teu campo os espinhos e as pedras do ontem, convertendo dificuldades em sombras, em valiosos recursos para a sublimação da própria alma ante o sol do futuro. O Emmanuel sempre, nas suas lições, tem essa capacidade maravilhosa de trazer uma tela mental para que a gente possa primeiro visualizar uma determinada situação e depois fazer a comparação para nos chamar a atenção para o lado moral do estudo. Eu me lembro de uma vez, a gente está participando, né, há 22 anos de um encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier, e desde o segundo ano desse encontro, a gente apresenta esse encontro num lugar que fica a 550 quilômetros daqui da minha casa. Um lugar chamado São Joaquim, que fica em Cardoso Moreira, no interior do estado do Rio, com um grupo que é muito querido aqui do nosso coração, uma casa que tem o nome de Centro Espírita Chico Xavier, uma casa no interior. E a gente lembra de uma vez, a gente ter chegado lá nesse encontro, e todo ano a gente estava sempre levando alguém para fazer uma participação especial. Aí um amigo, ele falou, durante a exposição dele, ele falou assim, por exemplo, o que é felicidade? Aí apontou para o senhor e falou, o que é felicidade para o senhor? Aquele senhor tirou o chapéu da cabeça e falou assim, felicidade para mim é quando chove e a minha plantação ela cresce. E aquele meu amigo que é daqui da cidade grande, ele ficou ainda durante alguns segundos olhando para aquela cena e ele ficou sem palavras naquele momento, porque ele estava diante de uma pessoa que é realmente um homem do campo, um homem do interior e é um homem que é lavrador. E aí o que acontece? A gente bota aqui, ó, imaginemos o sonho do lavrador vigilante. Qual é o sonho dele? É o fruto opima, a colheita feliz, o celeiro farto. Né? A gente que tem uma origem, né, uma descendência, ou melhor, ascendência no nordeste do país. A minha mãe é nordestina, minha mãe era cearense. Então o que acontece? A gente ouve muito eles falarem, né, de a felicidade é quando... O lindo é ver o céu cinzento com carão entoando o seu bordão, é o prenúncio que vem trazer o alento da chegada das chuvas no sertão, ver a terra rachada amolecendo, a terra antes pobre enriquecendo, o milho para o céu apontando e o feijão pelo chão enramando, depois ver a safra, que alegria, o povo todinho no vulcão, a negrada caindo na folia, se esquecendo de tanta danação. Olha que a mensagem, a tela mental que mostra para a gente. Então, para chegar nesse ponto, ele vem falar para a gente que o servo fiel do solo não se entrega à expectação, à preguiça, não. Ele é muito suor com a charrua, e depois de ofertar à terra o melhor de si, ele depois vai se confiar à sementeira, vai jogar a sementeira ali, porque ali é a bênção do início. Ele sabe que depois de jogar a sementeira pode ter erva daninha, depois vai ter o papel do verme também, mas o que acontece? Ele está o tempo todo trabalhando, vai sempre se perder alguma coisa, porque aqui nesse mundo de expiações e provas não tem jeito, a gente perde alguma coisa assim, mas ele fala assim, até que a seara lhe amadureça o ideal,
ele vai saber viver entre o devotamento e a vigília, preservando o amanhã que lhe responde, enfim, com a messe de bênção. Agora vamos falar de vitória espiritual. Olha a comparação que o Emmanuel quer fazer agora com a gente. Ele pegou o exemplo do lavrador, do homem do campo, para poder chamar a nossa atenção da vitória espiritual. A gente vai falar aqui muito de maneira pessoal agora, na primeira pessoa, né? Eu tenho utilizado muito esse argumento. Depois que eu comecei a fazer uma leitura edificante todo santo dia, porque na verdade, olha só, essa leitura aqui de 10 minutos com Emmanuel, ela acontece todo santo dia, mas ela é apenas a primeira, porque depois a gente vai fazendo outras. Ontem eu dei o curso da obra de André Luiz, hoje a gente vai fazer palestra à noite, então todo dia você está lendo uma outra coisa, um outro texto. E também desenvolvemos o costume de fazer a oração quando acorda e quando dorme, todo santo dia. Já é uma disciplina, já é vamos botar assim, um patrimônio adquirido, tudo bem. E mesmo assim, eu fico vendo o quanto eu sou imperfeito, o quanto eu ainda faço coisas erradas. E a gente fica nesse momento pensando, meu Deus, as pessoas que nem ainda iniciaram o processo de desenvolver uma vigilância e oração, como diz lá, vigiar e orar, porque na verdade esses textos eles vão servindo de alimento espiritual para a gente, eles nos preparam para os desafios durante o dia. E a cada dia eu fazendo essa leitura, eu depois, muitas das vezes, eu terminei o vídeo que vocês assistem, desliguei o vídeo, entrei em pranto aqui, comecei a chorar, refletindo no que eu estava falando e no que eu tinha lido no texto, porque muitas das vezes a gente está falando por intuição aqui dos espíritos. Aí depois que a gente se dá conta do que a gente falou, às vezes é bom até ouvir de novo para ver, poxa, eu falei isso, porque eles estão me utilizando como instrumento também para chegar nos corações aí que estão ouvindo a mensagem aqui. Tudo bem, mas o que a gente fica pensando é o seguinte, a gente todo santo dia fazendo esse estudo, a gente tem condição de todo santo dia a gente se autoconhecer cada vez mais. E o autoconhecimento é o ponto de partida para tudo. Depois que eu me autoconheci, estou me conhecendo diariamente, eu começo a fazer propostas comigo mesmo, propostas de terapia mesmo, porque às vezes a gente construiu todo um edifício em cima de um vício, em cima de uma sapata que é falsa, mas a gente não está preparado para derrubar o edifício todo. Você tirar aquela sapata ali, de repente você vai... Então você tem que ir aos poucos, desfazendo conceitos. Tem coisas que, pô, ainda bem, ainda tem coisas que são fáceis, são rápidas. A pessoa se determina, acabou. Vou mudar meu comportamento, acabou. Mas tem coisa que não é assim, que vai mexer com o sentimento de outras pessoas, que estão envolvidas, questões familiares. Tem muita coisa, né, que não é tão simples assim de solução. Então ele vem falar para a gente, se te empenhas pela vitória espiritual em ti mesmo com o resgate do pretérito e a construção do porvir, aprende a guardar o presente entre o bem e a verdade. A gente tem que começar a partir de agora a construir as bases da nossa vida entre o bem e a verdade. E aí, se a gente fizer uma análise curta, pequena, pedindo o auxílio da nossa própria consciência, porque quando a gente fala da nossa própria consciência, a gente está tendo o auxílio do nosso anjo da guarda. Cada vez que eu paro para conversar comigo mesmo, ou que eu direciono meu pensamento ao alto, nesse momento o anjo da guarda está aqui do nosso lado. Ele é o representante direto do Cristo junto de cada um de nós. Então, nesse momento, a gente vai construindo a nossa base, a nossa sapata aqui do edifício, né, entre o bem e a verdade. E aí o Emmanuel fala, e servindo quanto puderes. O segredo acaba sendo assim, trabalho, trabalho, trabalho. Vamos receber críticas, sim, principalmente daqueles que conheceram o nosso passado, presenciaram alguns equívocos que a gente praticava e que a gente sabe que a natureza não dá salto e que ninguém é transformado por milagre. Então as pessoas te olham desconfiadas, falam, mas fulano até ontem fazia isso, isso e isso. Né? As pessoas desconfiam. Mas servindo o tempo todo, calado, as críticas que vão chegar querendo te desmotivar, mas continua trabalhando, removerás do teu campo os espinhos e as pedras do ontem, e depois você vai acabar transformando dificuldade e sombras em valiosos recursos para a sublimação da própria alma ante o sol do futuro
Que imagem espetacular e como a gente agradece a Deus por essa obra do Emmanuel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.